Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30, nesta quinta-feira, dia 30 de junho, sempre no canal 14 da NET aqui para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. Lembrando também que estamos no canal 6 da NET para São Leopoldo. Temos também no nosso site, que você pode nos acompanhar no valetvplay.com, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no YouTube da Vale TV, e aplicativo para iOS e Android no valeTV.play. Bom, pessoal, para a gente começar nessa quinta-feira, falando aqui de esportes, vamos começar com o futebol, fazendo um resuminho básico desse meio de semana, né? Relembrando um pouco para vocês. A gente teve essa derrota do Internacional no meio de semana aqui para o Colo-Colo, 2-0 fora de casa. Um jogo que o Inter vai ter que reaver, né, pela Copa Sul-Americana, as oitavas de final, se quiser passar adiante. O jogo do Inter é na próxima terça-feira, 21h30, no estádio Beira-Rio. O Inter aí que, como perdeu de 2-0, vai ter que, né, fazer um placar de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis nessa partida. Não tem gol qualificado, vale lembrar isso para o pessoal que está nos assistindo. Ou vencer por 3 gols ou mais durante a partida normal, que é bem difícil de acontecer, já que o Colo-Colo é uma equipe que estava disputando a Libertadores e o Inter já vem nessa sequência da Sul-Americana. Antes disso, o Inter tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. No final de semana, agora neste sábado, o Inter tem jogo às 7 horas da noite lá no Castelão contra o Ceará. O Inter que no Campeonato Brasileiro vai bem, o Inter é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 24 pontos e está disputando ali essa parte de cima da tabela da competição. Outro jogo que foi importante nesse meio de semana para dupla Grenal, no caso para o Grêmio, foi a vitória, né, em casa por 1-0 frente ao Londrina, um jogo que o Grêmio também escapou ali de sofrer um empate, né, teve até um erro ali do Chapecó, do goleiro Gabriel Grando, mas o Grêmio conseguiu aí com a ajuda do VAR escapar desse empate. Um jogo aí importante também porque o Grêmio se manteve no G4 da competição, é o 4º colocado com 25 pontos, até porque o Sport perdeu, né, fora de casa para o Cruzeiro, 2-1, e o Cruzeiro está disparado lá na liderança, 34 pontos. O Grêmio tem um confronto direto já nesse próximo final de semana, domingo, 16 horas, lá na Arena Fonte Nova, enfrenta o Bahia, confronto direto no G4, o Bahia que é o 3º, que tem 28 pontos. Bom, pessoal, então a gente troca agora de esporte, a gente vai falar mais de handebol aqui no Esporte na TV, porque eu recebo nessa noite o Rogério Menezes, que é o presidente da Associação Esportiva Campo Bom. Ele vai trazer para a gente informações que a ECB teve projeto via Pro Esporte, da Lei de Incentivo do Governo do Estado, aprovado nessa semana e está em busca de captação. Rogério, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Esporte na TV. Boa noite, Gustavo, boa noite aos ouvintes aí. A gente teve a felicidade, né, de poder aprovar um projeto agora, e ele, a partir de julho agora passa a ser vigente, né? E estamos aí, né, na busca de parceiros aí para poder captar os recursos e colocar em desenvolvimento todo o projeto, ou seja, alavancar mais o projeto, porque desde o meio do ano passado, quando as coisas começaram a voltar ao normal, entre aspas, né, não o normal, mas a gente botou em prática algumas coisas, assim. Uma delas foi a questão do projeto, né? A outra foi a abertura das escolinhas, ou seja, a gente passou a trabalhar com o desenvolvimento humano também, né? Então, hoje a gente tem mini, tem mirim, infantil, e vem com toda a cadeia de categorias ali para... E eu sempre digo assim, o sonho da ECB era justamente trabalhar com criança, né? Sim. Trabalhar com criança, e porque eu acho que tu conseguindo plantar uma sementinha para o futuro aí, hoje em dia há muita tecnologia e pouca atividade, né? As crianças estão fala isso aqui bastante. As crianças estão ociosas, né? Então, assim, mais em relação ao projeto, né? A gente agora vem trabalhando aí, colocou uma equipe, né, na busca da captação de recursos. A gente tem visitado algumas empresas,
a gente está aberto, claro, né? Sem dúvida, fica o convite, pessoal. A receber aí as empresas que tiverem interesse em colocar parte do seu ICMS recolhido aí, para a gente poder desenvolver esse projeto aí, que eu tenho certeza que daqui para frente só tende a crescer. Como é que vai funcionar esse projeto? Como é que ele vai atender? Como é que é a faixa etária? Como é que ele vai funcionar, Rogério? Ele inicialmente, como era um projeto piloto, a gente direcionou ele para as categorias do infantil acima, né? Infantil, juvenil, júnior e adulto, né? O adulto, além da questão pro esporte, a gente tem ainda parceria com a Fevale, né? Sim, sim. Então, a equipe adulta, ela é amadora e universitária, né? Não poderia deixar de citar aqui que todo o sucesso que a gente tem tido em função disso tudo é a estrutura que o município nos dá, né, em Cambuão. Eu tenho visto aqui no Hamburgo também um bom trabalho do Dani, né? Isso, Daniel Becker. Então, e dou os parabéns já para ele também. Que eu sei que é difícil, eu tive um período trabalhando na Secretaria de Esporte de Cambuão também, né? Apesar da minha área ser totalmente oposta ao esporte, a minha área é comércio exterior. Olha só. Então, Mas tem o vínculo, né, Rogério? tem, cara, a gente gosta, né? Eu sempre digo assim, o handball veio lá na escola, na minha vida, depois eu parti para o futebol, que é a raiz do brasileiro, né? Sem dúvida. Então, e essa vinda para o handball foi justamente em função disso. Porque assim, eu acho que a gente tem que tentar alavancar e melhorar a visibilidade de outras modalidades. Sem dúvida. Né? Futebol é bom, eu não tenho... minhas melhores amizades são do futebol. Mas eu acho que tem que se fomentar as outras modalidades, assim, porque a gente vê a necessidade de muita gente. E até vou dizer aqui no ar aqui, é um projeto meu e ainda não coloquei em prática, mas a minha ideia é botar uma escolinha de vôlei em Cambuão. Olha que legal, pessoal, já pode ficar atento Então, sobre isso, pode né? ficar ligado aí, porque em breve a gente vai ter outras notícias aí. Então, assim, o que eu vou te dizer? A ECB para mim é um hobby, né? Na questão de gestão. Eu entrei por convite para entrar na área de gestão, acabei sendo colocado na presidência da ECB, né? E a gente tem os anjos aí no meio do caminho aí. Sempre tem, né? Sempre tem os anjos no E é meio do caminho. importante tê-los por perto. Teve um longo período aí que não fosse o Jair e a esposa dele, Isabel, que também fazem parte da ECB, segurar a bronca e fazer eventos e tal para a coisa andar. Acho que teria parado no caminho, principalmente no momento de pandemia. Então a pandemia nos serviu, sempre tem o lado bom no ruim, né? Sim. A pandemia nos serviu para começar a trabalhar mais em cima do projeto, que foi toda a parte documental. A gente colocou alguns pontos que o projeto exige em dia, né? Principalmente em termos de gestão. Administrativo, assim. O administrativo ele é muito importante, porque como é muito família, o handball é muito família. Sim. Né? As pessoas envolvidas na diretoria tinham algum vínculo, né? Ou esposa, ou filho, ou... Sim, atleta e assim vai. Então a gente teve que readequar tudo isso, né? Para fazer com que a coisa desenvolvesse, e graças a Deus, né? E pelo suporte que a gente tem do Luca, que tu conhece, né? A gente conseguiu entrar com o primeiro projeto aí, ser aprovado, agora é trabalhar para a coisa seguir em frente. Sim. Dentro do que vocês pretendem nesse projeto, é participar de competições? Ou como é que vai funcionar isso também? A ideia é ter uma preparação boa, poder melhorar a estrutura que vocês já têm hoje, é mais ou menos por aí. Hoje a base é estrutural. A gente, com base no projeto, na aprovação do projeto e na captação de recursos, a gente vai trabalhar muito a questão, a estrutura de treinador, que a gente já tem, o Capi teve aqui no programa. Sim, o Capi, gente boa pra caramba. Um abraço até pro Capi aí, que tem que voltar uma hora dessas ícone, pra cá. O professor é ícone. E a gente agora vai trabalhar num assessor, né, para ele, num auxiliar técnico. Sim, importante. A preparação física, enfim, toda a parte estrutural. Por quê?
Porque como a gente não tinha ideia do que seria a questão do projeto em termos de aprovação, então a gente não quis ampliar muito para não se tornar muito oneroso também na questão da captação. Então esse primeiro é estrutural. E agora em julho agora a gente já está entrando com o projeto para 2023, aí sim a gente vai ampliar um pouco a questão extra-quadra, que são as competições, né? Hoje, basicamente, a gente teve agora a fase do universitário, né? Com a parceria que a gente tem com a Fevale. Ficamos vice, né? Na etapa ali. E foi aqui no ginásio da... Foi aqui no ginásio SEI. Do SEI, é isso. Em Campo Bom, né? Que é a nossa casa, na verdade. Já está acostumado com a quadra, mas é que tem muita disputa, né? Não, é muito. O handebol é muito disputado e bastante praticado em algumas cidades da região. E esses 2 anos, Gustavo, eles deram uma esfriada, assim, então... Verdade. A sequência foi muito ruim, né? Porque o que acontece? Alguns pararam no meio do caminho, que é aquela molecada que vem ali de infantil, juvenil, cadete, enfim. Sim. Né? Procurou outras alternativas, né? E aí o crescimento, a linha de crescimento, ela deu uma quebrada. Então, toda uma retomada, formar a equipe. Então, mas eu acho que para 2023 a gente já vem mais estruturado e com um calendário um pouco mais amplo. Aí. Talvez alguma competição fora do estado ou fora do país até, que a gente tem alguns convites. Convite de Portugal a gente teve para... Olha que legal. Bacana. São projetos, né? Então a gente, o leque está aberto, é só a gente trabalhar para conseguir desenvolver. Sim. E assim, Rogério, eu acho que é importante tu comentar aqui como presidente da ECB também, dessa importância da parceria com a Fevale. Eu acho que também isso ajuda muito a elevar o nível da própria associação, do handebol que vocês praticam e de buscar, né, os títulos e as competições que vocês disputam, né? Principalmente o adulto eu sei que é muito forte. Sim, com certeza. A Fevale, a gente veio num namoro, né, de um bom tempo aí, e foi uma outra situação que se concretizou justamente dentro da pandemia, onde a gente pôde sentar com calma, debater os prós e os contras, né, de uma união. Então tem sido de bom grado, assim. Agradeço ao Marcelo, ao Jonas, né, e toda a estrutura que a Fevale nos dá também no apoio, né? E eu acho que o que eu vejo assim, como a gente tem desenvolvido as modalidades abaixo, né, as categorias de base, tu poder ver o adulto treinar com a perspectiva de tu jogando, ter uma oportunidade de faculdade com créditos, onde tu possa fazer a tua formação acadêmica com... Pensar no pós-carreira, digamos assim. Porque o handball, na verdade, é bom, a gente gosta, é um hobby, mas são pouquíssimos atletas que têm um desenvolvimento financeiro, né? Sim. Hoje é muito pelo amor, né? A gente cita sempre aqui no programa, Rogério, o exemplo da Babi, né? A Babi Aranhac é a goleira da seleção brasileira, está fora do país, mas para tu conseguir chegar no nível de ponta e jogar mesmo, tu tem que ir para fora, porque no Brasil é meio difícil. Claro, no grande centro, ali em São Paulo, até às vezes tem um pouco mais de possibilidades, mas mesmo assim, né? Tu tem que sair e ir pro eixo central, né? Eu tenho 2 sobrinhas que jogavam aqui e foram para São José dos Campos. Isso. Entendeu? Trabalhar o handball e estudar. São formados hoje, moram em São Paulo, casaram, enfim. Sim, sim. Tem o Pinheiros, que é muito forte lá também. Sabe? Então, assim, as oportunidades elas são muito raras, assim como em qualquer modalidade, né? A gente vê pelo futebol, a entrada é desse tamanho e quem chega lá na ponta? A chegada vamos disputar a etapa, né? Sim. Oportunidade, tem que estar no lugar certo, no momento certo, enfim. A Babi é uma queridona, né, cara? O Gui jogou com a gente lá um período também, aí teve uma lesão, enfim. A gente até tentou trazer ele de volta, mas... Sim. Aí depois que tu forma uma outra linha de
de vida ali, já fica difícil. Não, muda um pouco, né, a perspectiva toda. Mas a modalidade é boa. E ela tem uma característica que acho que agrada a todos, né? Assim como o vôlei, fora o futebol, que infelizmente hoje a gente tem muita briga extra-campo, né? Sim, tem tido muito, é verdade. Então o handball já não proporciona isso. O handball é uma relação mais de amizade do que disputa. Mas tem o sangue quente lá de fora da arquibancada que a gente sabe, porque assim, eu cobri muitos jogos já de handebol na minha vida, campeonatos, competições até aqui regionais, de ver a torcida ali vibrando, porque a torcida conhece o esporte. Essa é a grande questão. A maioria que está ali na arquibancada é família, que acompanha desde pequeno, ou quem já jogou. Isso é muito legal. Ali no SEI é sempre de molequinho, mas ferve assim, ali, né? Mas assim, dentro de uma normalidade, Sim, né? claro, claro. Bom, ano passado eu tive que intervir numa situação assim, porque como tem esse misto de envolvimento futebol, handball, então às vezes as coisas se confundem, né? Então eu tive que chamar um amigo meu de lá, eu digo, tchê, Dá uma segurada. modalidade é outra, aqui o troço é o nível é um pouquinho mais respeitoso. O juiz pode parar lá e ele só volta quando ele achar que está tudo de acordo. Né? Então não vão prejudicar as meninas, deixa as meninas jogar. Era juvenil, né? Sim, sim. Deixa as meninas jogar aí e vão comemorar o resultado depois, que é bem melhor do que ficar batendo boca. E às vezes é por coisas pequenas, né? Às vezes por bobagens também. Normalmente. Né? Normalmente. Sabe? Não é uma contestação tão grave que acontece na quadra e tem que ficar dentro da quadra, não tem que ficar pro externo, né? Não, isso ali fica ali. Até prejudica os atletas às vezes. Isso é uma coisa que eu sempre trouxe comigo nas disputas dentro do esporte. Tá? O que é de quadra fica em quadra, né? E não traz o que é de fora para dentro também. Então a gente tenta passar muito isso para a galera. E assim, Rogério, eu sei que antes de começar a gravar o programa aqui, o Rogério comentou que jogou futebol, né, Rogério? Jogou aqui nas categorias de base do Novo Hamburgo ou jogou no profissional também? Não, foi na base. Isso, se olhar os registros lá, acho que, se não me engano, foi no ano de 79. 79. Aí depois eu tentei uma participação em 80 no Inter, não deu certo. Porque, uma razão óbvia, eu sou goleiro, né? Ah, sim. Então comecei a ficar anão para goleiro. Né? Goleiro de futsal, né? Aí fui pro salão. Nada muito expressivo, só competições assim da região mesmo. Mas conseguiu acompanhar um bom período do Novo Hamburgo ali, né? Sim. Tive uma convivência boa ali. O meu filho jogou há alguns anos ali no Novo Hamburgo, né? Conheci o Eduardo Bickel, que é... Sim, hoje é gestor. Então, por intermédio do Eduardo, eu trouxe ele para ali. Meu filho deu uma rodada por aí, andou pelo Paraná, Atlético Goianense, enfim, mas a pandemia derrubou ele também. A falta de empresário. Sim, faz parte. Hoje no futebol também isso é... Hoje tem muito jogador de vídeo, né, cara? Sim, tem. Os caras não vão mais a campo para não. Então, mas assim, voltando à questão handball, então eu queria, na verdade, deixar em aberto aí primeiro para as empresas, né, que queiram nos beneficiar com a participação aí do recolhimento de ICMS, intermédio do ProEsport. Queria deixar o convite, né, quem queira ir lá olhar os treinos também, a gente treina segunda, quarta e sexta no ginásio do SEI, começa às 18 horas e vai até às 23h30. É bastante tempo de treino. Começa às 18 horas com o mini handball, porque hoje a gente tem a chancela da Confederação Brasileira. Como polo do mini handball, e a Márcia, que é a nossa professora, ela é embaixadora do mini handball no Rio Grande do Sul. Então a gente tem algumas conquistas assim que vem se tendo, né? Depois a gente tem na sequência o treino do infantil, né? Juvenil e adulto feminino, né? na sequência, e o último, até em função de horários de faculdade e tal, né? A gente tem o adulto, que alguns juvenis que treinam com o Projeto Acolher de Campo Bom, que também faz um bom trabalho no handball, o professor Eduardo.
Alguns conseguem ir treinar com o Acabam adulto já participando. para treinar com o capi, pegar uma bagagem. Então, Sim. tu nota até dentro de competição que os meninos que estão indo treinar com o adulto já tem um diferencial, né, em termos técnicos, né? Sim, sim, sim. Então, fica aberto o convite aí para quem quiser visitar lá, né, ver o trabalho que a gente está desenvolvendo. Hoje a gente, entre mini, mirim, infantil, a gente está com 80 crianças. É isso que eu ia perguntar, mais ou menos quantos atletas, quantas crianças atletas tem A gente tem no 80 ICB? crianças entre mini e infantil, e aí juvenil e adulto a gente tem mais ou menos umas 40. Então é bastante envolvimento, assim, Cara, bastante gente, bastante responsabilidade, porque a gente que está no externo, eu sempre digo para os atletas, a parte mais fácil é a de vocês. O manter tudo isso em pé é o complicado. E a gente tenta não deixar nada transparecer, até porque não é uma preocupação que o atleta deva ter, né? Sim, claro. Então a gente corre demais, é aquela coisa assim, a gente não vive do handball. Sim, Já fui questionado, quanto é que tu ganha da ECB? Eu digo, é mais fácil eu te dizer quanto é que eu gasto com a ECB. sim. O quanto eu ganho o prazer de estar desenvolvendo um trabalho que eu sei que De vai ficar desenvolver uma o semente esporte. aí para o futuro. A gente que gosta do esporte, que nem eu te falei, tive participação na Secretaria de Esporte, né? Que faz um trabalho excelente em Campo Bom, né? Um volume enorme de modalidades que eles coordenam. Então, deixar um abraço aí para o nosso prefeito Luciano aí, né? Secretário Eduardo Asma. Assumiu agora há pouco tempo, o Eduardo, Assumiu né? há pouco tempo aí, a gente até tem um apontamento marcado aí, para ele também entender um pouco como ele está chegando, né? Conhecer um É pouco sempre mais. bom ele saber o histórico do que vem andando, né? Sim, sim, sim. Para ter uma gestão boa, né? Sem dúvida. Assim, o Capi esteve aqui, né, abordando um pouco das questões técnicas, enfim. Essa vinda dele também agregou para o trabalho da ICB? Como é que vocês avaliam isso? Porque ele veio lá de Santa Maria, né? Veio de um trabalho que estava desenvolvendo e veio também aqui para a Fevale e para a ICB. O Capi é um guerreiro, cara. O Capi é um... Eu vou te confesso que eu tiro o chapéu para ele. Ele vai a Santa Maria, volta, dá treino aqui, volta de novo. A semana dele é... Então, uma das brigas muito grandes foi nossa em trazer ele por tudo, pelo trabalho, pela história. O cara é campeão brasileiro, o cara Sim. é respeitado em todo lugar. Então, a gente teve sempre o cuidado de trazer pessoas que agregassem, né, e que deixassem uma marca boa, né, em relação ao trabalho, positiva em relação ao trabalho. E o Capi é uma referência. Hoje a gente tem o Capi, que pega do juvenil ao adulto ali, a Márcia, a Tornin, como eu te falei já, e a professora Marilê. Então a gente procurou pontuar muito bem assim, ó, quais os profissionais que a gente ia trazer para trabalhar. Porque não adianta tu estruturar documental, tu buscar aporte financeiro, se a tua estrutura interna não condiz com o que tu está vendendo. Tem que organizar bem. Exato. Então, assim, eu sempre digo pro César, que é da secretaria, que nos dá um suporte também, né, nessa parte documental, né? Eu sempre digo para ele, a gente só consegue diminuir o brilho dos outros aumentando o da gente. Então, referência, cara. Referência. A gente avalia muito bem os profissionais que a gente traz, né? E sempre foi a minha área, a parte de gestão, porque trabalhei a vida inteira no comércio exterior, então documento, organização e papel É contigo. Tá certo. claro, comecei a me envolver um pouco nas questões quadra, não diretamente, porque eu acho que... Não vou escalar time, né? Já é mais ou menos por aí, né? Não, mas a gente troca muita muita informação entre nós, entre equipe e comissão técnica, né? Porque às vezes uma avaliação mesmo leiga de fora pode te ajudar a ter uma linha de raciocínio um pouco melhor, né? Claro, com certeza. Rogério, a gente está terminando já o programa aqui. Esses 30 minutos eles passam rápido, né? Queria que tu deixasse mais uma vez contato da ICB, o pessoal puder contatar vocês para poder fazer esse patrocínio, né, via lei de incentivo ao esporte, do ProEsporte, do ICMS. Fica
teu critério aí? Primeiro momento agradecer, né, a oportunidade de poder estar falando aqui um pouquinho do nosso trabalho. Nós poderíamos ficar aqui 2, 3 horas falando, mas enfim, a gente dá uma sequência numa outra oportunidade e vim aqui falar de títulos, então, quem sabe? Com certeza. E para aqueles que tiverem interesse em ter uma informação um pouco mais ampla sobre o projeto, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, o contato pode ser o meu mesmo, né? Meu nome é Rogério Menezes, pode ser via WhatsApp, 996226427, e nos acompanha aí, né? A gente tem as redes sociais, tem o Instagram, que hoje é uma ferramenta de ponta, né? Fundamental. @handball.campobom. E mais uma vez agradecendo aí a oportunidade. Certo. Rogério, muito obrigado pela tua participação aqui, falando em nome da Associação Esportiva Campo Bom. Nós ficamos por aqui com o Esporte na TV e voltamos amanhã.